em Marcos, capítulo 9, versículo 17, que fala da cura de um jovem possesso. Terça-feira, culto de cura, culto de libertação, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Que fala assim: nenhum dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, poderia sentar. Irmãos, antes de falar dessa palavra, eu, aproveitando que o tempo é um pouco longo, eu quero agradecer a Deus também, porque no meu trabalho eu ando com o carro e Ele tem me livrado e me guardado todo dia. E eu louvo a Deus por causa disso. Essa semana eu abri o celular, estava vendo a notícia do R7 e estava mostrando que estava tendo uma onda de assalto no Recreio dos Bandeirantes. Eu passo 8 horas no Recreio dos Bandeirantes e eu não vejo nada. Quando eu passo, já aconteceu, ou então ainda ia acontecer. E isso é a mão de Deus sobre a gente. Como foi falado aqui, eu não estava de manhã, mas como o pastor falou sobre obediência, a gente andando sobre obediência, eu tenho certeza que Deus guarda a gente. Os profetas obedeceram e sofreram um pouco, mas obediência também não quer dizer vida boa. Mas isso nos livra de todo mal, eu tenho certeza disso, porque Deus ama quem obedece, né, irmãos? Agradecer também aos professores do discipulado, irmão. Hoje eu tenho tempo para agradecer o pastor Samuel, o evangelista Josué, porque numa semana difícil que eu tive com o meu carro, a minha esposa, ela estava ali sempre me mandando uma palavra ali de ânimo, às vezes até exortando, irmão. Falando, o evangelista está aqui. Mas isso daí é o trabalho deles dois, e eu louvo a Deus porque hoje eu tenho uma esposa que conhece a palavra, segue o caminho, e me ajuda a caminha comigo lado a lado, até o eu ali desanimando, ela segura na minha mão e não, vamos lá, e sempre está me dando um. Amém? Irmãos, aqui fala sobre a cura de um jovem possesso. Jesus, quando ele vai no monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João, após a transfiguração, um dia após Jesus ele está descendo do monte, ele encontra uma multidão, principalmente ali também dos escribas, discutindo com os discípulos. E Jesus, quando ele desce, ele se depara com essa bagunça ali embaixo. Ele pergunta o que acontece. Antes mesmo que pudesse falar, já sai uma pessoa e apresenta o problema para ele. E é o quê? É o filho dele, que é possesso de um espírito mudo e surdo, e que os discípulos não conseguiram expelir. Irmão, Jesus ele já deixou para a gente a autoridade. Amém? E lá, eu já vou para a parte final, porque isso não é o final, é só o final do texto. Fala sobre a falta de fé dos discípulos. E aqui Jesus ele nos deixa uma orientação do que a gente deve fazer, porque o próprio Jesus ele fala já quase lá embaixo que a fé a gente pode até mover montanhas com ela, mas aquela casca de demônio ela só saía com jejum e oração. Ou seja, as nossas armas espirituais, aquilo que a gente precisa lutar, a
momentos sim que a gente vai precisar de fé, mas há momentos também que a gente vai precisar não só ter fé, mas se dedicar a Deus. Aleluia. Porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. A fé move montanha, move, mas esse tipo de demônio que dominava a vida daquele menino, e que não só dominava a vida daquele jovem, mas que vem até hoje dominando algumas vidas, só saem com jejum e oração. Aleluia. Eu aqui também já compartilho uma experiência com vocês. Ontem eu estava no gabinete e eu estava falando sobre o meu pai, que está numa situação em que eu, às vezes, no culto só sei chorar mais, porque eu não tenho mais palavras para falar com Deus o que eu quero, a libertação dele. É como o evangelista Josué acabou de falar, parece: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está vendo? O meu pai, ele vai chamando um abismo após outro, que se eu falar aqui, todos, irmãos, vocês vão ficar de boca aberta. Mas tudo começa sempre pela bebida, e da bebida vai levando as drogas, e das drogas, irmãos, aí vem até desonrar pai e mãe. Aleluia, eu fico falando com Deus. E aqui já entra no tema também, porque quando ele chama o menino para próximo de Jesus, a palavra vai dizer que quando o menino chega, o menino está bem, mas é só olhar Jesus que o Espírito toma posse dele e lança ele no chão. E Jesus pergunta: há quanto tempo isso sucede? E o pai, ele só vai falar desde a infância. A gente não sabe quanto tempo, quantos anos de idade aquele jovem tem. Mas para a gente, cristãos, eu acredito, para nós cristãos, o nosso maior inimigo parece que é o tempo. Porque a gente vem passando pelas lutas e parece que Jesus não está vendo. E eu pergunto: Jesus não está vendo? Jesus, ele não está ciente da tua luta? Mas eu também pergunto para vocês, irmãos: Jesus, ele se atrasa? Ele não se atrasa, ele chega no momento certo, na hora certa. Ele era o momento certo para Jesus estar descendo e encontrar com aquele jovem onde ele foi pecado. Aleluia, está desde a infância. Desde a infância. Não só aprenda aqui que o tempo também ele pode ser um inimigo, mas como também esse pai me mostra que o tempo fortalece ele todo dia. Porque vendo o filho nessa situação, porque quando ele cai, Jesus pergunta quanto tempo tem isso, ele fala desde a infância. E não só piora por aí, porque quando ele cai e fala desde a infância, ele ainda fala mais, que desde a infância aquele espírito imundo pega ele e lança no mar. Eu tenho a oportunidade de ser pai, eu não imagino meu filho, um espírito tentando lançar ele no mar para matar ele. Eu não consigo imaginar lançando no fogo para matar ele. Agora imagina, desde a infância o pai tendo que salvar o filho do mar. Desde a infância o pai tendo que salvar o filho do fogo. E quando você sabe muito bem que quando uma pessoa é possessa é difícil segurar. Aqui a gente vê isso. Porque quando ele olha, ele cai, começa a convulsionar e ranger os dentes e ninguém segura ele. Imagina a aflição daquele pai. O tempo, desde a infância, eu estou aqui para falar de tempo. O tempo não é o nosso inimigo, mas é a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Aleluia, que é o filho dele. Eu não sei se você está aqui atrás da cura, mas esse tempo que você está passando não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. 12 anos se passa, ela gasta tudo com o médico. Aleluia. Ela gasta tudo com o médico, aquela mulher e nada tem proveito, mas ela fala que só de tocar nas orlas de Jesus ela será curada. E eu falo para você hoje que está precisando de cura, Jesus está aqui. Ele se faz presente. Toque na orla do Mestre. Não é porque você está 12 anos, não é porque você está 1 ano, não é porque você está meses. Ele vai fazer para a glória dele. Aleluia! Aleluia! Libertação. O Espírito ele era surdo, mudo. Aí, meu Deus do céu, que dificuldade. Aí salva o filho do fogo, salva o filho da água, vê o filho espumando e rangendo dente, ainda surdo e mudo. Aleluia! A libertação também, irmãos. A libertação, só que aqui vem a estratégia de Jesus para a gente. Porque lá no final, ele olha e é difícil, realmente é difícil a gente lutar, orar, ajoelhar, falar com Deus e não ver nada acontecendo. Mas creia que ele está agindo. E ele vira e ele pergunta se ele pode fazer alguma coisa. E fica com essa palavra no teu coração, irmão. Jesus lhe responde: se podes,
tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, irmão. Quando ele fala, se o próprio Jesus ele fala que tudo é possível ao que crê, tudo é possível, é tudo. Nesse momento eu não estou vendo, mas eu posso crer que um dia. Glória a Deus. Você não está vendo, mas um dia aquela pessoa que você vem aqui pedindo, vai entrar pela porta da igreja porque você crê nisso e próprio. Eu creio. Aleluia. Tudo é possível. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas nos olhos. E toda vez que eu leio essa parte, eu sempre fico falando muito comigo, porque ele vira e fala assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aqui parece um pouco contraditório, porque ele fala, eu creio, mas logo em seguida ele fala, me ajuda na minha falta de fé. Quantas vezes a gente também fala dizendo, não, eu creio, não, eu tenho certeza, ele vai, mas dentro do nosso coração a gente fica, será que vai? Pois como eu falei, no tempo parece que é inimigo, porque a gente está aqui, a gente ora, a gente faz e parece que nada está acontecendo. Aleluia, e ele fala, eu creio, ajuda na minha falta de fé. E o mais lindo é que Jesus olha para isso, tem compaixão e fala, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Aleluia, esse daqui é um desfecho, não total, porque a palavra também fala que ele se agitou muito, deixando como se tivesse morto. É engraçado porque muitos estão ali, estão vendo que Jesus está operando e ainda fala assim, morreu. Olha o desespero do pai. Imagina, cuida do filho desde a infância, livra ele, consegue achar alguém que dá a cura para ele, consegue achar alguém que dá a libertação para ele, e aí no momento em que Jesus retira aquele espírito imundo, ainda tem gente que vai falar, morreu. Isso me mostra, irmãos, que também há momentos que eu só tenho que falar com aquele que me prometeu. Se podes, tudo é possível que crer. Ó, tá vindo aquela mulher ali. Então vai lá ver que aquela mulher. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela passa por ele. Porque quem prometeu para ela não foi o moço do profeta, foi o profeta. Da mesma forma que quem nos garante a vitória é Jesus Cristo. Então se você está com problema e o irmão vem só para ouvir, não, irmão, vai tudo bem? Vai tudo bem sim. Eu vou chegar lá, chega na casa de Deus, seja na terça, seja na quinta, no domingo, dobra o seu joelho, aleluia, e fala. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Ele falou que tudo é possível, que crê tudo, então não tem quem vai virar para falar e dizer assim, morreu. Meu Deus. Não morreu e nem vai morrer. Porque você está aqui, você crê no Deus todo, no versículo 27 vai dizer, mas Jesus, ele não precisou abrir a boca. Quando todos estavam falando lá que ele morreu, o versículo 27 vai dizer, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! Creia que Deus é poderoso, creia que Deus vai fazer. Não há inimigo certo quando você se prostra diante do médico. Quando você está orando, quando você está jejuando, aleluia, eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória no momento certo. Basta ser obediente. Basta não se apartar da oração. Ora, basta também, como eu estava falando do meu pai, eu virei e falei assim, mestre, agora eu só oro assim, Senhor, prepare e leve. Ele falou, não, está errado. Gabinete é bom para isso, irmão. Falei assim, agora eu só oro, não, prepare e leva. Meu Deus, está difícil, ora e nada acontece, ora e parece que está pior. Ele falou, não é assim não. E engraçado é que, antes mesmo de eu preparar essa palavra, ele já tinha falado isso, ele falou, ora e jejua. Irmãos, um tempo atrás, eu e minha esposa, a gente começou a orar e jejuar. E foi uma semana totalmente que o inimigo tentou de todas as formas, a ponto de um dia a gente levantar para o trabalho, antes de sair, ajoelhar na beirada da cama, e na descida do cartão eu perdi o freio e bater
no cercado. Desviei do 803, desviei de 2 pessoas na calçada, 60 por hora e bati no cercado. Porque, irmãos, quando você ora, quando você jejua, o inimigo vai se levantar. Não espera outra coisa, vai ser difícil. Vai ser, posso falar para você, se você não estiver forte, realmente parece desanimador. Desanimador, parece desanimador mesmo. Mas há poder no nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você ora, enquanto você jejua, orar é falar com Deus, jejuar é se fortalecer, mas há um momento também que Deus também nos manda estratégia. É quando a gente lê a palavra. Aleluia. É quando a gente vem para o culto e escuta a palavra de Deus. Aleluia. Porque as maiores profecias já estão aqui, irmão. Aqui está a boca de Deus aberta todo dia para você. Não vai precisar todo dia ter um profeta virando para você e dizendo: eis que te digo. Porque está aqui tem as estratégias, aqui tem a direção. Eu tenho certeza que se você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar de uma forma tão clara para você, que você vai ficar maravilhado. E eu sou prova disso. Tem momentos que eu estou no trabalho, paro para ler a palavra, aí eu falo: meu Deus. Irmãos, quando eu saía para o trabalho e discutia com a minha esposa, eu não conseguia ler a palavra. Porque eu fui ensinado que se a gente está brigado com a nossa esposa, Deus não escuta a nossa oração. Aí imagine, doutor, fui lá, cabeça quente, falei que não devia. Aí eu sou o maior hipócrita e estou lendo a Bíblia, que o evangelista Jesus não pode. Obrigado dentro de casa. Eu aprendo que o meu ministério é dentro de casa. E que a igreja sou eu também. E como é que eu venho para a igreja, brigado, né, de cara empurrada? Isso não existe, irmão. Isso não existe. Então eu ia lá, me consertava, e depois que eu me consertava, eu abria a Bíblia, meu Deus. Aí era Deus falando comigo. Se não era só palavra de bênção, era aquele cajado. Eu falava: meu Deus, eu não tinha visto isso. Porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo coisas que a gente às vezes não parava para prestar atenção. Aleluia. Então eu quero te dizer isso, irmão, que o tempo ele não é o nosso inimigo. Mas como o pai desse menino passou tanto tempo com ele assim, o pai desse jovem, ele tem que nos ajudar. Para quê? Para que hoje, como num dia como esse, Jesus estando nessa casa, a gente possa falar: Senhor, eu creio, me ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? E eu vou ler aqui agora para você saber quem é o nosso Deus. Salmos 24 vai dizer: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém. Tudo é você, tudo é tua família, tudo é teu parente, tudo é seu corpo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre a corrente a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E esse é o mais lindo, irmão. Eu quero que você saia daqui incrível, da sua vitória, deste culto de libertação, é para você também uma libertação. Seja cura libertação para você, porque também a gente tem que se libertar de algumas coisas da nossa vida. Saiba quem é o seu Deus. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Não abandona.
Uma vez eu ouvi uma pregação e gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o seguinte: a palavra fala que Jesus estava subindo para a festa, mas desde que Jesus era menino, ele já subia para aquela festa, então ele já passava pelo tanque. E eu pergunto, será que Jesus, ele nunca viu aquele homem lá no tanque? Jesus, ele já tinha visto aquele homem, eu tenho certeza disso, porque era o caminho para a festa. Mas aquele dia era diferente, porque eu aprendi também que só se iniciava o propósito depois dos 30 anos, não é? Então significa que mesmo Jesus passando por lá, ele só se iniciaria o propósito dele na terra depois dos 30 anos. Aleluia! Te repito de novo, o tempo não é o nosso inimigo, mas o tempo é a nosso favor, quando é o propósito de Jesus Cristo. Aleluia! Deus, ele não vai fazer de qualquer jeito, só porque eu quero, só porque você quer, não. Há um propósito para todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e o temem. Aleluia! Jesus, ele passa pelo tanque, e ele também faz a mesma pergunta. Ele fala assim: eu estou aqui há tanto tempo, não tem ninguém que possa me levar até o tanque. Aleluia, irmão. Mas não sabia ele que Jesus já estava cumprindo o propósito dele na terra. Aleluia, como está cumprindo hoje também na nossa vida. Ele não está demorando a responder, não pense nisso. Não se desanima. Eu sei que vai ter momento que o inimigo vai vir forte, mas você também se fortalece. A palavra fala, Senhor, porque nós não podemos repreender esse demônio. E ele fala da fé. E depois ele fala, não sai senão com jejum e oração. Tá difícil? Irmão, jejum e oração. Eu só estava orando, mas a correria do dia a dia estava me tirando do jejum. Sendo que o Espírito, depois do gabinete, eu entendi que há espíritos que só saem com isso. Tinha fé, mas também jejum e oração. Jejum e oração. Sai daqui, irmãos, com essa estratégia de batalha. Com essa estratégia de batalha. Jejum e oração. Eu só orava. Mas, irmão, tem demônio. O demônio também era anjo. Aí lembrar que Deus teve que mandar Miguel quando a resposta não chegava para Daniel. Por que será? Né? Tem gente que pensa, mas são anjos do céu, não conseguiu passar. Não, irmão, eles também, quem caiu era anjo, quem caiu também tinha poder. Mas só tem poder para quem é lá de fora, porque aqui dentro só a vida de Aleluia, irmãos, e eu creio nisso. Saia daqui crendo que Jesus está vendo. Saia daqui com essa estratégia. Saia daqui pensando diferente, não está demorando. A estratégia que eu estava usando está errada. Eu vou tentar dessa. Brian, não deu certo, o que eu faço? Fala com o pastor no gabinete. Brian, não deu certo, o que eu faço? Fala com o irmão, com o evangelista. Fala com o pastor, irmão. Mas você não está sozinho. Se é alguém que quer o teu bem, se é alguém que vai pegar na tua mão e falar, vambora, aleluia, aceita, porque você não está sozinho nessa igreja. Aleluia, escola com gente, contigo, vamos orar por essa causa, porque eu tenho certeza, irmão, ministério fé e unidade. Fé e unidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem a unidade também é impossível, irmão, porque a palavra fala que ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então que você possa sair daqui fortalecido. Mas está vendo você sim. Está vendo a sua causa sim. Se levantará ao nosso favor. Somente obedeça, creia, ore e jejue. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade.